segue falando de Olimpíadas aqui no Linha de Frente, mas um destaque agora positivo, gente. Chega ao fim a competição feminina individual da ginástica artística e o Brasil é medalha de prata. A nossa querida Rebeca Andrade conquistou o segundo lugar e vai subir ao pódio ao lado de Simone Biles, norte-americana, que levou, como já era esperado, a melhor na competição e conquistou a medalha de ouro. Em terceiro lugar, uma outra norte-americana foi medalhista. Simone conquistou a medalha de bronze, Simone Lee. Não Simone Biles, Simone Lee. Agora, o Brasil soma 8 medalhas olímpicas nas modalidades feminina e masculina na história da ginástica. Em Paris, o Brasil também conquistou pela primeira vez a medalha de bronze na final da disputa por equipes da ginástica feminina. E já que a bancada é feminina, a gente precisa comemorar essas duas grandes vitórias da ginástica feminina aqui no Brasil. Vou começar com a Deise, que é atleta, gente. E ela tem informações pra gente sobre isso. Liga, a gente sempre fala assim, a Ana e eu, a gente passa a semana inteira trocando mensagem de esporte, né? Você viu tal coisa, você viu o que aconteceu? É a semana inteira, né, Ana? Quando a gente se encontra, assim, você viu tal coisa, a gente acompanha todos os esportes. Acho que se botar esgrima pra gente comentar, a gente comenta, né? Canoagem, tudo. Também mesmo. Nossa, a gente acompanha mesmo. Eu acho que a gente tem que dar o devido valor para os nossos atletas. Assim, óbvio, a Rebeca é um sonho maravilhoso acontecendo para o Brasil, né? A gente, enquanto podia aqui, estava dando umas acompanhadas, assim, mas ela representa um perigo para a Simone Biles, que é a maior do mundo, né? A Biles falou disso no documentário. E é uma conquista gigantesca. O que me chama a atenção nessas Olimpíadas, e aí eu tenho que fazer essa crítica, é a diferença de tratamento dos nossos atletas para os outros atletas. Então, por exemplo, a Simone Biles é uma das atletas mais ricas do mundo. Como é que fica a Rebeca? Né? A gente tem aqui o vencedor das argolas, que é o Zanetti. Agora venceu o Caio, acho que Caio Prado, da marcha atlética. A gente nunca nem tinha ouvido falar. É o Caio Bonfim, né? É, Caio Bonfim. E ele deu uma entrevista muito comovente falando que ele sofreu muito para treinar para a marcha atlética porque não tem apoio, porque as pessoas não entendem o que é a marcha atlética. Agora o preconceito, né? Preconceito. E a gente vê isso acontecendo com vários esportes, assim, então falta incentivo aqui no Brasil. Todos os atletas que conseguem um destaque são por esforço e mérito próprios, assim, a gente não vê um grande atleta, a não ser futebol, aqui ficar... Incentivadora. É, e aí o que eu vi nessas Olimpíadas, que eu achei muito bizarro, assim, foram alguns atletas pedindo desculpa por não ter conseguido medalha. A Mayra Guiar, que é uma das maiores judocas que esse país já viu, assim, desesperada, pedindo desculpa, porque, olha, eu não trouxe a medalha para casa, sabe? Outros atletas, assim, é um tema recorrente. Então, acho que se a gente quer cobrar dos atletas em período de Olimpíada, cadê o Ministério do Esporte, né? Que está preocupado com organização de cassino, com o esporte bet, e os nossos atletas aqui estão ralando para conseguir sequer se classificar para uma Olimpíada. O que a Rebeca fez hoje, de ficar em segundo lugar diante da Biles, que é uma atleta que tem tudo. Por muito tempo, a Rebeca liderou. Foi, se não me engano, no terceiro equipamento que ela acabou caindo para o segundo lugar, porque ela estava liderando. Isso mostra que essas duas meninas aqui da bancada, enquanto a gente estava falando de política e economia, elas estavam seguindo passo a passo a competição, mas ainda bem, né? Para trazer as informações. Viu só, a gente já tem todos os comentários em primeira mão, Olivia. A gente já sabe que, por exemplo, o árbitro do surf foi afastado, porque provavelmente votaria contra o Medina. Tá vendo, Isso gente? daí não é brincadeira, não. É cria da Luana Piovani, porque ela que postou um textão no Instagram dizendo que, olha, tem muitas fotos desse árbitro com o oponente do Gabriel Medina, ele não vai ser imparcial. Também, né, falou. Na verdade, ela repostou o Pedro Scooby. Quem sabe da história conjugal gostou de ver essa interação nas redes sociais. Mas eu só vou aproveitar a palavra. Eu acho que o que a Deise falou é tão importante, é uma reflexão que nós brasileiros precisamos fazer mais do que de 4 em 4 anos quando as Olimpíadas acontecem. Se você vê como o esporte é tratado nos países de primeiro mundo, que curiosamente são os mesmos que ficam à frente do quadro de medalhas, o esporte ele é tratado com seriedade, a gente apoia os atletas, existe incentivo, existe bolsa, existe em muitos lugares a exigência deles concomitantemente ao treino, à prática do esporte, estudarem, e isso desenvolve o atleta de uma outra forma. Então, eu acho que, assim, chega de 4 em 4 anos, a gente vê que o Brasil se une
para torcer por essas meninas, para torcer por esses rapazes. E a gente não pode esquecer disso quando a Olimpíada acaba. A gente precisa, sim, cobrar propostas dos nossos candidatos, cobrar uma maior intervenção do Ministério do Esporte, um maior incentivo. A gente sabe que não é o dinheiro que falta, ele só é mal utilizado. Então, vamos tentar, de alguma forma, se mobilizar e não esquecer das lágrimas que caem de nós quando a gente vê uma Rebeca Andrade numa apresentação de solo. E a gente só vai lembrar dela de novo daqui 4 anos. Porque se a gente fizer pressão agora e ela tiver incentivo, daqui 4 ela tem o ouro. Deixa eu até falar na Mônica. A Mônica fez um comentário no Linha de Frente que eu achei maravilhoso, que a gente estava falando dos municípios, de como que a gente integra as pessoas com a comunidade. E tu falou uma coisa que eu achei brilhante, que tu disse assim, às vezes é a iluminação pública, mas as pessoas já se sentem mais seguras. O esporte faz isso também, ele integra as pessoas, né? O país inteiro para, a gente só fala naquilo, a gente se emociona, a gente fica amigo, o esporte acaba incentivando a economia também, mas assim, de 4 em 4 anos não vai dar certo. Perfeito. E o que eu ia trazer é que outra coisa que é uma característica muito brasileira é não dar valor à medalha de prata. Ela ganhou a medalha de prata de uma Simone Biles que era quase certeza e ela ainda ficou um pouco na frente. Isso me lembra a Fórmula 1, onde na última temporada o Max Verstappen ganhou 22 das 24 corridas. Então, a pessoa que ficava em segundo se sentia vencedor. E é isso que a gente tem que valorizar. O segundo lugar, o terceiro lugar, ganhar uma medalha na Olimpíada. Estar na Olimpíada, estar lá já é grande. Nós ficamos só, quem é ouro, quem é ouro. Importante olhar isso também foi uma vitória. Parabéns para a Rebeca. Bom, eu vou fazer aqui um comentário mais para sardinha aqui do meu lado e colocando aí, digamos assim, uma pimentinha aqui na nossa conversa, que é o seguinte: quando a gente pega aquele quadro de medalhas daqueles países, o estímulo e o financiamento é público. Então, os estados financiam o esporte e essa é uma coisa muito importante. Então, as pessoas que aplaudem, que torcem, que querem o pódio, na grande maioria são aquelas que aplaudem o corte de gasto público na área do esporte, da saúde, da educação, de uma forma indiscriminada. Então, um país que trata os atletas do jeito que nós tratamos é o mesmo país que trata as crianças, que aumenta a desigualdade. Então, isso é um problema que a gente precisa pensar. Então, pegando isso para a gente pensar nos próximos 4 anos, quando você olha nas costas de um atleta e tem lá Banco do Brasil, o que eu estou fazendo? Isso é uma estrutura pública que está fazendo um financiamento. E todos esses países que ganham medalha têm financiamento público para esses atletas poderem sair de casa, comer, se transportar, treinar, comprar equipamentos, ter equipamentos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente também tem que pensar sobre uma outra ótica a estrutura do orçamento público. E só uma coisa, onde há investimento privado, porque na seleção tinha lá Banco Itaú, Guaraná, não vou ficar falando patrocinador aqui, mas ele vai sempre direcionado muito mais para os homens do que para as mulheres. Isso também é uma coisa que você tem que equiparar. Por que o patrocinador não investe nas atletas mulheres? De repente, e vamos combinar, Estado, seria mais as justo, mulheres né? dão um show nas Olimpíadas. Olha essas meninas aí. Estamos vendo aí o resultado como prova disso. E para a gente fechar, Deise, quando a gente vê esses depoimentos, essas entrevistas desses atletas que não conseguiram medalhas, é de cortar o coração, eles pedem desculpas. Eu fico me questionando, né? Será que isso é um pedido de desculpas para o público, mas no fim das contas é uma coisa muito individual? É um pedido para o próprio atleta? Ou essa cobrança realmente é acima do que deveria ser para que ele traga resultados? Me preocupa um pouco isso. Eu acho que a cobrança ela é acima porque a maioria dos atletas que treinam aqui não tem estrutura. O Zanetti, eu dou o exemplo do Zanetti porque é de São Caetano ali, mas o Zanetti, o pai dele construiu os equipamentos para ele treinar, sabe? Então é um pedido de desculpa para a população porque existe um orgulho de estar representando o Brasil, olha que lindo, mas também é uma cobrança interna, né? Porque eu queria essa medalha. Agora, assim, pedir desculpa para um país que não olha para o esporte, só olha para o futebol, né? Pelo amor de Deus, essas pessoas que chegaram nas Olimpíadas, elas são as melhores na modalidade delas do mundo. Não tem que pedir desculpa para nada. E ainda conseguem ficar em segundo, terceiro lugares, né? E alô, né? O país do futebol já não é faz tempo, porque a gente nem se classificou para as Olimpíadas no futebol masculino. Esquece. Não? Não, vamos acordar, porque não? Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agora, 3h59, 10 segundinhos para as 4 da tarde. O Linha de Frente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Agora é hora do 3 em 1, com o Evandro Cini, que chega agora para te fazer companhia. Boa tarde, bom programa, Evandro.
Valeu, Lívia. Um abraço para você e para todas aí do Linha de Frente nesta quinta-feira. Que bom acompanhar vocês assim, lado a lado em estúdio.